Usar ou não usar aditivo em óleo? Eu sei que você tem essa dúvida, seu amigo tem essa dúvida, o seu preparador tem essa dúvida, e eu também tenho essa dúvida, e eu sei que esse cara não tem essa dúvida. Porque ele sabe do que tá falando. Fala aí, professor. Você tá bom, Tudo Marcos? bem? Tudo bem? Bom estar com você aqui. Prazer é meu. Acho que isso é o mais legal do Academia Motor, é trazer pessoas desse naipe aqui pra tirar essas dúvidas e paradigmas. Vamos lá. Usar aditivo ou não, professor? Apesar que existem vários tipos de aditivo, né? O que você pode falar pra gente sobre isso? Marcos, é o seguinte, essa é uma área extremamente polêmica, né? Muito polêmica. Eu venho de uma escola em que o lubrificante tem que atender ao desempenho, né? Eu tenho que formular um lubrificante em que todos os aspectos que estão relacionados com ele, em termos de proteção do motor, o óleo tem que ter essa carga, né, de proteção. Essa carga de proteção é dada não só pelo óleo básico, mas pelos aditivos que a gente coloca lá dentro na formulação. Então, essa escola mostrou para mim que eu não preciso adicionar nada a mais no lubrificante. Eu já tenho no lubrificante a carga necessária para fazer, durante o período de uso dele, o que ele precisa fazer, né? Essas propriedades são muito específicas no motor, em termos de o que é a função do lubrificante no óleo. Então, são questões que a gente trabalha especificamente. Eu vou botar um aditivo antioxidante, eu vou botar um anticorrosivo, eu vou colocar um dispersante de detergente. Quanto eu ponho? Um antidesgaste. Quanto eu ponho? Um melhorador de viscosidade. Quanto eu ponho? Um abaixador de fluidez. Quanto eu ponho? O óleo tem que atender àquela demanda. E durante uma sequência de solicitação extremamente severa por um período muito longo. O que eu vou colocar aditivo lá dentro? O que esse aditivo vai fazer com relação à propriedade original do óleo? Ele foi projetado para trabalhar daquela forma. Eu estou colocando alguma coisa dentro dele que pode alterar essa propriedade. Para bem ou para mal. O senhor falou quantas propriedades aqui? Quantos? Agora, você falou 6, falou uma meia dúzia. Meia Se a gente colocar mais um na equação, o que acontece? Ele vai alterar todas as 6. Ele vai alterar essas 6 e eventualmente ele vai alterar uma que é extremamente importante para mim, que é a que representa 90% da vida do motor, viscosidade do óleo. Ele vai alterar brutalmente a viscosidade do óleo, para bem ou para mal. Se eu colocar o aditivo certo, ele pode melhorar. Se eu colocar o aditivo errado, ele vai comprometer completamente essa propriedade. Então, se eu olhar viscosidade, eu entendo que viscosidade é um troço que varia. Ela é diretamente ou inversamente proporcional à temperatura que ela está. Então, se a temperatura aumenta, a viscosidade cai. Essa é uma propriedade do óleo. Eu mexo nessa propriedade quando eu formulo lubrificante. Quanto eu mexo? Como eu mexo? O que eu coloco lá dentro é resistente? Não é resistente? Se eu aquecer e esfriar, ele vai quebrar? Ele vai perder propriedade? Cara, eu tenho que olhar tudo isso. Então, quando eu formulo um lubrificante, e eu formulo um lubrificante de alto desempenho, eu olho todos esses detalhes. O aditivo que eu estou colocando, eu não sei o que é, de onde vem, que procedência tem e o que tem lá dentro. O cara manda eu colocar o aditivo X% lá, o X de volume, uma garrafinha, uma garrafa numa carga de óleo que vai no motor. O que isso altera? Eu vou mostrar no workshop o que altera. E aí vocês vão tirar a conclusão do que representa essa aditivação extra no lubrificante, em termos de variação de propriedades importantes do óleo, principalmente com relação à viscosidade. Gente, viscosidade é 90% da necessidade do motor. Por quê? Porque quando eu dimensiono o motor, eu, engenheiro, dimensiono o motor, eu determinei uma folga de trabalho, e é uma folga que está relacionada com a temperatura que o componente vai operar, eu dimensiono o óleo para isso, para essa folga, e vice-versa, essa folga para o óleo. Então, no momento em que uma Honda, uma Toyota ou uma Ford indicam óleo 0W20,
O cara calculou a folga que eu preciso para o óleo 20 passar lá e separar as duas superfícies adequadamente. Se eu colocar qualquer outra viscosidade, aquilo não vai funcionar. Eu vou ter desgaste no motor prematuro. O senhor me fez pensar, acho que isso é uma coisa legal que o senhor faz com a gente. É trazer a gente para pensar. Se eu, sei lá, comprei um AP e coloquei um pistão forjado que exige uma folga muito maior, porque é um pistão muito forjado, o coeficiente de dilatação dele é menor e a folga ficou gigantesca. Eu vou ter que alterar o óleo? Então, você trouxe um exemplo que é extremamente complexo. Que todo mundo passa, assim, que todo mundo no nosso meio utiliza, assim. Você trouxe um exemplo que é extremamente complexo. Porque eu tenho um pistão que, teoricamente, não deve ter contato com camisa. Quem tem contato com camisa é anel. E eu tenho que evitar a saia do pistão de ter contato com camisa, porque senão vai ter desgaste de saia. Então, como é que é o contato de anel e camisa? O contato de anel e camisa é pressão. Tá? E é uma pressão que é exercida pela própria mola, que o anel é uma mola, né? E é exercida pela pressão de compressão do motor e pressão de combustão, que empurra o anel para a camisa e veda. Né? Eu consigo ter uma eficiência de compressão por conta dessa vedação. Quanto é a distância do anel para a camisa com um filme lubrificante a 350 graus Celsius? Porque a gente faz a frio, a gente sabe a frio, mas não. Então, é menos de 1 micron. É menos de 1 micron. 1 micron é a milésima parte do milésimo de milímetro. É milésimo de milímetro com mais 6, com mais 3. Vamos colocar os zeros aqui. São 6 zeros depois da vírgula no metro. Tá certo? Então, é uma folga invisível. Eu não enxergo um micron. Né? O olho humano não consegue enxergar um micron. Né? E essa folga que está lá. Então, independente de se é um pistão forjado ou não, eu tenho que olhar a viscosidade do óleo, aonde ele vai estar em contato e que temperatura ele vai trabalhar. Tá? Então, eventualmente, eu posso usar lá um óleo X qualquer. Agora, como é que está a folga do mancal da biela? A folga do mancal do virabrequim? Essa é importante, porque o óleo vai estar a 100, 120 graus, 150 graus lá embaixo. Né? Qual é essa folga? E não a questão relacionada com o pistão forjado. É lá no mancal que eu tenho que medir essa folga. E essa folga é centesimal. Então eu tenho que adequar a viscosidade do óleo para aquela condição. O que eu vou colocar lá em cima que vai segurar o desgaste do anel contra a camisa? É o aditivo antidesgaste, que já está no óleo. Que já está no óleo, já tem. Ele já tem. Muito obrigado por responder a pergunta. Já estou mais tranquilo. Eu quero trazer uma polêmica. Vamos lá, polêmica que a gente gosta, YouTube, vídeo disso, Facebook. Eu vou trazer uma polêmica porque todo mundo, sem exceção, quando eu vou dar uma palestra sobre lubrificantes, a primeira pergunta que me fazem é: e o Militec, professor? Vamos falar de marca? Nós vamos falar de marca, eu tenho que falar de marca, eu tenho que falar de Pyroil, eu tenho que falar de Bardal, eu tenho que falar de Militec. Molykote, eu tenho que falar de diversos, porque cada um deles tem uma proposta. O que acontece com o lubrificante quando eu misturo? O que é a retórica do Militec com relação ao que ele faz no lubrificante e no motor? O teste Tinken lá, será que ele é válido ou não é? O teste Tinken. Então, a gente tem que conversar sobre isso seriamente, tá? E, infelizmente, eu vou quebrar paradigmas. Bem ou mal, eu tenho que quebrar paradigmas, né? Então, a gente tem que olhar e ver a coisa acontecer para tirar as conclusões, tá? Então, metodologia de ensaio é um troço que, se eu não aplico corretamente, ele me dá a informação errada, tá? E é o que eu vejo com relação ao que alguns fabricantes de aditivos se propõem a oferecer dentro do aditivo, dentro do pacote que eles oferecem. Vamos ver o que esse pacote faz com o lubrificante que eu estou adicionando esse aditivo. Então, no workshop a gente vai fazer esses ensaios. E a gente vai entender efetivamente o que acontece com o lubrificante que eu ponho no meu motor. Estava com alguma dúvida? Foram esclarecidas algumas e outras aumentaram exponencialmente. Então, eu tenho certeza que vocês também devem estar com um pouco de dúvida, então quando a gente abrir as inscrições,
pro nosso workshop sobre lubrificantes, né, professor? Isso. Se inscreve, tá aqui embaixo, pode preencher nome, telefone, a gente entra em contato. Tá bom? Um abraço, esperamos vocês lá. E aí, Militec funciona ou não? Óleo grosso funciona ou não? Que óleo que você vai pôr no seu motor essa semana, hein? Pergunta pra gente. Um abraço. Um abraço. Valeu, gente. professor. Até mais. Valeu, Marcos. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom, professor. Eu achei legal que foi no final do vídeo, não é no começo, aquele vídeo, sabe, clickbait que a gente chama. Foi sensacional, gostei muito. Mano, você vai ter que editar isso aí pra cortar um pouco, né? Ficou muito longo. A gente dá pra fazer até 2. É.